Bem-vindos a mais uma temporada de programas da Capa à Contra Capa. Já tínhamos saudades de ouvir estes acordes de Mário Laginha, que compôs o genérico original deste programa semanal da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Se a pandemia e os seus impactos ao longo dos últimos 6 meses ocuparam muita da nossa atenção nestes debates, começamos também nós ainda com esse mote, aqui à boleia do ano letivo, que vai de novo levar milhares e milhares de crianças às nossas escolas, públicas e privadas, com elas os professores, auxiliares, o movimento gerado pelo ano escolar, incluindo as rotinas dos pais, avós, as atividades extracurriculares e este ano um novo arranque em tempo de pandemia, depois da experiência do final do ano letivo anterior. O que é que aprendemos? O que há a corrigir? Como podemos eventualmente avaliar esta experiência? O que é que levamos de positivo sobre todo este processo que era essencial trabalhar no início deste ano letivo? É a conversa de arranque desta temporada da Capa à Contra Capa com os nossos convidados, Nuno Crato, presidente da Iniciativa Educação, uma iniciativa criada por Teresa e Alexandre Soares dos Santos, e Maria Filomena Gaspar, professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Uma conversa sobre educação no arranque desta temporada de programas. Muito obrigado pela vossa presença. Estamos na Feira do Livro de Lisboa, na Praça da Fundação, que mais uma vez acolhe este programa, e aqui voltaremos também na próxima semana para um outro tema. Já vou a esse detalhe, deixo lá mais para o fim. Para já, Nuno Crato, se tivesse que fazer uma lista breve, um índice das meia dúzia de lições que foram aprendidas com aquilo que se passou nos últimos meses do ano anterior e que sejam relevantes para o arranque deste ano letivo, o que é que partilharia connosco? Ora viva, eu em primeiro lugar diria que o que isto nos mostrou foi, mais uma vez, as grandes vantagens do ensino presencial. Isto não é uma coisa inócua, no seguinte sentido. Há quem pense, e durante tempo já houve pessoas que defenderam, que o ensino remoto, o ensino por computador, seria muito mais ativo, daria mais oportunidade aos jovens de construírem o seu próprio conhecimento, de terem controle sobre o processo educativo, enfim, uma série de ideias que durante muito tempo pairaram em educação, e eu julgo que estes acontecimentos vieram mostrar que isso não é exatamente assim. E que o ensino presencial tem grandes vantagens sobre o ensino remoto. Portanto, eu diria que esta é a grande lição, a primeira grande lição. Depois, eu acho que a ideia de que os jovens são nativos digitais e que são capazes de fazer multitasking e tudo isso, essas ideias também vieram a ser postas em causa. Porque veio-se a verificar que os jovens se distraem com facilidade no ensino remoto. Veio-se a verificar que têm, tal como os adultos, dificuldades em certo momento com os instrumentos digitais. Isto não são só aqueles que têm uma formação digital muito fraca, por razões económicas ou por razões sociais, porque esses são, e não nos devemos esquecer desses casos. São todos em geral. Quer dizer, os jovens estão habituados a trabalhar com o telemóvel para fazer jogos, para mandar mensagens, mas agora vamos trabalhar para fazer mesmo estudo. E aí revela-se que precisam de algum apoio e que se dispersam muito facilmente. Mais lições? Mais lições. Olha, eu diria que nós aprendemos muito em termos de utilização destas ferramentas. E, portanto, utilizamos estas ferramentas porque tivemos que utilizar, mas elas são um bom complemento do ensino presencial. E, portanto, o que há a esperar agora, daqui para a frente, não sei se é já nestes meses, mas que há a esperar nos próximos anos, é que, tirando partido desta aprendizagem, tanto professores como alunos utilizem mais os meios digitais naquilo em que eles têm grandes vantagens. Em aula. Na sala de aula. Em aula e fora da aula, como modo de comunicação. E esta complementaridade é que vai ser difícil de fazer. E é difícil porque evolui muito depressa. Quer dizer, repara o seguinte, o Teams era desconhecido, o Zoom, eram desconhecidos da maioria das pessoas aqui há 1 ano ou 2. E eles criaram-se, já evoluíram, portanto, estas plataformas digitais já evoluíram, vão evoluir muito. As editoras de manuais escolares, de instrumentos escolares, como seja cadernos de exercícios, esse género de coisas, estão-se a adaptar também. Portanto, nós vamos todos adaptar-nos muito depressa. É muito difícil prever o que é que vai acontecer, mas eu julgo que é inevitável e é bom
que o digital entre no ensino, tanto na sala de aula, como na relação com os professores, como em casa. Ficámos aqui com 3 ideias iniciais. Maria Filomena Gaspar, e o que é que o seu bloco de notas registra destes meses? Ok, eu concordo com todas as ideias do meu colega. Eu acrescentaria que este tempo nos veio reforçar que a escola tem muitas funções. E isto é, para mim, a grande lição que nós retiramos. A escola não é só um local de aprendizagens académicas, isso todos nós percebemos que este confinamento pode ter colocado as crianças em maior risco de não adquirir aquilo que nós consideramos as competências de literacia, de numeracia, literacia científica, digital, etc. Mas a grande lição é que a escola é também um local de desenvolvimento. Desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento físico, desenvolvimento social e desenvolvimento emocional. E nós não podemos esquecer que a aprendizagem e o desenvolvimento estão de mãos dadas. Não sou eu que digo, nós temos esta lição há muitos anos, todos nós que trabalhamos em educação, nomeadamente o Vygotsky, que é: eu para aprender tenho que me relacionar com o outro. E um outro mais competente que eu. Seja esse outro um professor, seja esse outro um colega mais capaz. E, portanto, a escola física, a escola relacional tem que ser acarinhada e tem que ser estimulada. Isto é, assim, se quiser, a grande lição. Depois, a segunda grande lição que nós retiramos é que se acentuaram as desigualdades sociais. Nós não podemos esquecer que temos em Portugal, em 2018, tínhamos 22% das famílias a viver no limiar da pobreza. Estas famílias que vivem no limiar da pobreza não sabem o que é o Zoom. Há bocado o professor Nuno Crato estava a dizer que falaram aos pais a internet e que eles perguntaram o que é a internet. Porquê? Porque eles não têm literacia digital. Portanto, Não foi uma oportunidade? Não se aproveitou? Não foi porque estes pais foram deixados sozinhos na relação com os seus filhos. Muitos destes pais sentiram-se profundamente incompetentes e incapazes, e por um motivo muito simples também, que se nós pensarmos, a maioria das famílias que vivem no limiar da pobreza não esteve em layoff. Nós tivemos crianças sozinhas em casa. Portanto, este mundo ideal que nós dissemos, ótimo, os pais estão com os filhos em casa, é um momento excepcional, foi para quem? Foi para, talvez, direi, 1/3. Este período de confinamento, em que se pediu aos pais também para serem professoras, em que se pediu à casa para ser escola, em que se confundiu espaço privado com espaço público, foi de facto um momento de grande stress para as crianças. E, portanto, eu quero chamar a atenção a isto porquê? Porque nós sabemos, e estamos a falar destes 22%, mas depois há toda uma outra percentagem de crianças, e nós temos estudos a mostrar, em Portugal e noutros países, que em famílias que não são de risco social, 20% das famílias viveu o confinamento como um momento de grande stress parental. A qualidade das relações na família decresceu, os pais reconhecem que aumentaram comportamentos mais violentos com a criança, gritar com a criança, desregular-se no momento, e fundamentalmente com crianças mais pequenas. Deixe-me só sublinhar, está a referir-se também às conclusões de um estudo que também que esteve a coordenar na parte portuguesa, um estudo internacional, que já tem resultados em relação àquilo que se passou na casa das pessoas, digamos assim, durante o período de confinamento. E muito rapidamente, porque o tempo sabe que é curto, vale a pena sublinhar aquelas 3 categorias em percentagem das conclusões ao nível de Portugal. Muito obrigado. Portanto, isto foi um estudo de facto internacional, temos dados de todo o mundo, neste momento só trabalhamos os portugueses e os da Bélgica. Em Portugal há, direi, mais ou menos, vamos falar sempre mais ou menos, está bem? 30% das famílias onde a qualidade das relações decresceu entre pais e filhos. Sim. Estamos a falar de famílias altamente escolarizadas. Esta amostra que eu lhe estou a falar, a maioria tinha licenciatura, mestrados e doutoramentos. Não estamos a falar de famílias de risco social, atenção. Portanto, isto foi uma lição. E um segundo terço? Há famílias em risco que nós achamos que não têm risco. Depois temos um outro terço que, para quem o estar em casa com os filhos foi maravilhoso. Aumentaram a qualidade das relações, fizeram coisas que nunca tinham feito antes, acompanharam os filhos nas aprendizagens, conseguiram de facto fazer esta função da escola. E isto foi vivido como, se quiser, o paraíso. E depois temos ali o terço, outro, digamos, que geriu com os seus recursos individuais e de família e de casal, se quiser, e manteve mais ou menos a mesma qualidade de relação. Nuno Crato, faltava aqui também esta lição, acho eu. Já vamos voltar à tecnologia, mas a questão dos pais, a escola que entrou pela casa da família dentro.
Não, isso foi um fator que foi positivo para uns e negativo para outros, que é exatamente pela experiência com que eu contactei diretamente, isso confirma-se. Quer dizer, houve pais que se aproximaram dos filhos e que certamente mudaram a atitude, e muitos deles vão mudar para sempre, ou seja, vão passar a ter mais atenção aos filhos, dar mais atenção à escolarização dos filhos, à aprendizagem que os filhos estão a fazer, etc, etc. Vão acompanhá-los mais, isso é positivo, mas houve pais que não conseguiram fazê-lo. O ponto de partida antes da pandemia não é um certo desinteresse de pais em relação ao percurso escolar, no sentido da escola faça lá o seu trabalho, e a pandemia, ou chamar alguns pais e com a escola a entrar pela casa adentro, não acaba por ser um balanço ainda assim mais positivo do que tínhamos antes da pandemia? Olha, não lhe sei responder. Não tenho estudos sobre isso, não lhe sei responder. Ainda não há estudos, Ainda não é? não há. Que é uma coisa importante, é que nós partimos para isto, partimos não preparados, nós partimos impreparados para isto. Os estudos que existiam estudos sérios sobre a confrontação entre o ensino presencial e o ensino online, são estudos sobretudo dos Estados Unidos, sobretudo a partir de 2013 e sobretudo universitários. E quais são as conclusões desses estudos, muito rapidamente, fazendo assim uma resenha muito rápida? São que o ensino presencial, em geral, é mais eficaz que o ensino remoto, que alguns alunos, uma franja de alunos bons, estimula-se com o ensino remoto, mas que uma franja larga, digamos uns 20% dos alunos com mais dificuldades, piora os seus resultados. E, portanto, como sempre, como em tudo, deve ter sido isto que se passou, e pelas informações que nós temos, é isto que se passou, que é aqueles jovens que pertencem a famílias mais desfavorecidas têm, por um lado, menor contacto com a internet, menos recursos para seguir as aulas, etc. Por outro lado, à partida, estão mais desfasados, não atingiram o mesmo nível de conhecimento e de domínio das matérias que lhes permitisse progredir bem. Mas não é para travar algumas dessas desigualdades que se ouve falar em aquisição de computadores, portáteis. Certo, exatamente. A escola, desse ponto de vista, não é isso que a educação pode eventualmente fazer para travar a desigualdade? E fez-se, mas não será feito em todos os casos. Eu também não tenho dados sobre isso, e não há dados sobre isso. O que eu saiba. Tem que se agir sem dados. Tem que se agir sem dados, tem que se esperar, e certamente daqui a meses, anos, vamos ter dados sobre isso. E certamente vamos ter, porque há muita gente a estudar isto, ainda bem, e isto vai ser um fenómeno extremamente estudado. Quer dizer, eu imagino os livros de educação e os livros de sociologia, etc., daqui a uns anos vão ter esta experiência muito marcante, com estudos sobre todos os países, referência a todos os países. Portanto, não sei. E como é que comenta estes dados sobre o burnout dentro das famílias? Olha, isso é um estudo e, portanto, a minha colega, neste caso, nesta coisa concreta, sabe mais do que eu. Sim. E, portanto, não posso... Como é que eu comento? Digamos que não é surpreendente, porque são os relatos que nós ouvimos, e, portanto, são relatos preocupantes, claro. E nós agora vamos enfrentar este ano letivo com várias dificuldades. Primeiro, estamos todos ansiosos. E é natural que estejamos ansiosos, não vale a pena dizer, não, isto vai tudo correr bem. É natural que estejamos ansiosos. Em segundo lugar, todos nós também já percebemos que precisamos de regressar à aula presencial, com o maior cuidado. Precisamos de regressar. E aos recreios também. E aos recreios, exatamente, a tudo isso, aos recreios, aos almoços em conjunto, quer dizer, a socialização, tudo isso é importantíssimo. Não vai ser ainda a socialização que nós gostaríamos que existisse e que existia antigamente nas escolas, vai ser uma socialização muito limitada, mas vai ser um progresso desse ponto de vista, vai ser uma retoma da socialização. Mas partimos para este novo ano letivo com mais dificuldades do que as que tínhamos ou as que teríamos no ano normal. Isso é muito importante. Também não há estudos sobre isto, mas há perspectivas, há prospectivas sobre isto. Tanto o Banco Mundial como a Unesco fizeram uma estimativa do que isto poderia representar. E tanto um como o outro dizem isto pode representar para a maioria dos países um retrocesso equivalente à perca de entre meio ano letivo e um ano letivo completo. Agora, evidentemente, para os jovens isto é problemático, eles vão ter que ser muito acompanhados, vai ter que ser dada muita atenção aos jovens com mais dificuldades, que é algo que se faz muito melhor na sala de aula do que remotamente. Maria Filomena Gaspar, distribuirmos portáteis para tentar travar algumas dessas desigualdades,
Que efeito real poderá ter? Eu diria que distribuir o portátil sem me assegurar que a criança tem competências de autorregulação para usar o portátil, de persistência para usar o portátil na aprendizagem, eu diria que isso é um risco. E diria também que é um risco se nós não estivermos a falar das crianças até aos 12 anos, que são as crianças que nos têm que preocupar deste ponto de vista, que são as crianças que ainda não têm autorregulação suficiente. A maioria, atenção, há muitos que têm, mas a maioria das crianças precisa de um adulto. Por isso é que o professor é essencial, o professor dá feedback. O feedback do professor é talvez a estratégia, do ponto de vista da aprendizagem, mais essencial para que eu transforme de facto o meu nível de desenvolvimento. E o computador não dá feedback como um professor, porque o professor tem que de facto sentir a criança. Não sabe se ele está distraído a meio da aula, que na sala de aula ele percebe, não é? Claro, e repara outra coisa, nós temos aqui uma questão que eu acho que é importante falarmos, porque nós já temos dados sobre isto. As crises que implicaram, as crises de pandemias, estamos a falar de crises de saúde, que implicaram encerramento das escolas, temos já outras pandemias de saúde, não como esta, aumentaram a violência contra a criança. E nós sabemos que a violência, até aos 12 anos, é vivida como uma experiência adversa. As experiências adversas na infância têm impacto cerebral. Nós não estamos a falar de recuperar um ano. Nós não estamos a dizer, vou-lhe dar mais um ano. A violência nós estamos a dizer que em seio familiar? Em seio familiar, muita desta E a violência violência em ambiente escolar? também. Diminuiu. A Se não há ambiente escolar. Pronto, mas a questão é assim, repara uma coisa, em ambiente escolar nós temos mecanismos para proteger as crianças. Como é que sabe que há violência dentro da família? Se aquela família não está sequer sinalizada porque não tem fatores de risco. Não sabe. Portanto, nós temos muitas crianças a chegar agora às escolas e as pessoas vão ter que ser muito pacientes. Eu acho que nós também vamos ter que valorizar o professor. Nós temos que pedir aos professores que façam ainda mais. Eles já fizeram muito, mas que tenham muita paciência, que não se preocupem com ensinar conteúdos assim logo na primeira aula. Portanto, recentrar a importância do professor. A importância do professor. O professor, a relação com o professor vai ser um amortecedor importantíssimo. Repara uma coisa, nós vamos ter muitas crianças a chegar às aulas mais agressivos, mais desregulados, com menor persistência e menor motivação. Vamos ter outras crianças a chegar às escolas mais calmos. E a calma não significa que é bom. Porque nós vamos ter crianças mais tristes. A crise que nós vivemos é uma crise que trouxe às crianças uma coisa que muitas delas nunca tinham pensado, a morte. Nós não nos podemos esquecer disto. A crise que estamos a viver é uma crise de medo. O medo está, muitas vezes, para as crianças, presente no dia-a-dia. Tiveram um avô doente, morreu-lhes um avô, morreu-lhes uma tia, a mãe ficou doente, o pai perdeu o emprego. Que crianças é que nós vamos ter a chegar às escolas? Isso não são pesos demasiado para o professor? São. Por isso é que eu digo que nós vamos ter que apoiar os professores. Porque assim, isto vai ser a maioria das crianças. E o que é que nós pedimos aos professores? Eu sei que é difícil, mas pedimos aquilo que é fundamental na relação humana. Empatia, porem-se no lugar do outro, responderem às necessidades do outro e, simultaneamente, cuidarem deles. Porque se os professores não cuidarem de si e não tiverem bem-estar emocional, desculpe. Como é que vamos apoiar os professores neste contexto, professor Nuno Crato? Olha, talvez haja alguma coisa positiva no meio disto tudo, que é os pais terem se aproximado mais dos professores. Talvez isso aconteça, eu não sei pesar, mas de certeza que em muitas famílias isso se passou. Muitas famílias passaram a valorizar mais o papel do professor e passaram a ter até relação direta com os professores. Perguntar, mas o que é que se passa com o meu filho, o que é que não se passa, e portanto maior envolvimento na escola. Agora, os professores e os professores portugueses, eu não me cesso de admirar os professores portugueses, reagiram muitíssimo bem nesta situação, porque isto não é fácil. Não, à custa muitas vezes de situações de autêntico burnout. Burnout, à custa de degradação muitas vezes das relações familiares, porque trabalham mais horas. Eu sou professor. Como professor, se me comparar com os professores do ensino básico e do ensino secundário, sou um privilegiado, porque sou professor universitário. E, portanto, tenho turmas pequenas, tenho alunos muito mais avançados, portanto, mais maduros. E eu estimo que o meu trabalho como professor se multiplicou por 2 ou 3 ou se calhar 4 vezes, porque é preciso preparar mais materiais, é preciso estar disponível
24 horas, bem, 24 horas é exagero, mas 12 horas por dia ou mais do que isso, para responder por e-mail às perguntas dos alunos que dizem, olha, eu não percebi isto, eu precisava que me explicasse aquilo, e a pessoa tenta explicar por e-mail, o que é completamente diferente do que tirar 5 minutos no fim de uma aula para explicar. Preparar materiais, preparar mais testes, porque uma das coisas fundamentais para o bom ensino é isto que a professora estava a falar, que é a interação entre professor e aluno. E é o feedback do professor para o aluno e do aluno para o professor. Portanto, o professor também perceber o que é que o aluno sabe e o que é que não sabe. Uma das coisas fundamentais para o progresso do aluno, progresso académico, eu falo mais do progresso académico, mas o progresso emotivo também, todo o progresso do aluno, todo o seu crescimento, um dos fatores fundamentais e uma das é a chamada recuperação ou a chamada teste ou perguntas ou verificação daquilo que se sabe, daquilo que se domina e como é que isso se consegue fazer. Ora, numa sala de aula isso faz-se, o bom professor está a falar de uma coisa qualquer e diz, João, então e se fizéssemos assim como é que seria? Não, Joana, ajuda ao João porque o João não consegue resolver este problema. Isso é muito difícil de Isto forma online é muito difícil. Não, nem conseguiu fazer exames, não é? Não se conseguiram fazer avaliações. Sim, no final do seu período. Bem, isso é outra discussão. Eu consegui fazer. Sim, mas... Eu até fiz mais do que é habitual. Porque percebi que era preciso dar mais oportunidades, mais momentos de avaliação, porque a avaliação não é só formativa, não é só sumativa, no sentido de avaliar o que o aluno sabe, mas é também formativa, certo, no sentido de se ir percebendo onde é que se pode melhorar e de ir repensando as coisas. E, portanto, até fiz mais avaliação. Mas em muitos casos não existiu avaliação. Avaliação. Avaliação no sentido... Houve uma avaliação contínua que teve em linha de conta as intervenções, alguns trabalhos. É possível fazer, mas repare, se um professor tem 100 alunos, como muitos professores têm, porque têm várias turmas ou têm mais do que isso, é muito difícil estar a fazer isto. Diga-me só uma coisa, há aqui uma questão que o professor levantou que tem a ver com o medo. Se todos voltarmos para a escola e não voltarmos para casa, digamos assim, este medo de fundo, este ruído de fundo da nossa sociedade, que é o discurso sobre a Covid-19 e o medo, vai continuar na cabeça destas crianças. O professor deve ou não ter esta ferramenta de lidar, ou eu estou aqui para dar matemática, não estou aqui para ser... Não, mas a dar matemática também é preciso, está-se a dar matemática aos seres humanos, não se está a dar matemática a robôs, e portanto, que isso é mais fácil, programar um computador para resolver problemas de matemática. Mais fácil ou mais difícil, quer dizer, não interessa, mas é diferente, é muito diferente. Portanto, nós estamos a tentar transmitir conhecimentos, transmitir procedimentos, treinar a pessoa, fazer a formação da pessoa. E acha que os professores estão realmente preparados para isso, neste momento? Eu acho que isso se faz muito por exemplo e muito na sala de aula e muito através da atitude tranquila que os professores têm em relação aos alunos. Mas nós não tínhamos ilusões. Até aparecer uma vacina e a vacina estar difundida, o que se prevê hoje em dia que em dezembro, janeiro, começa a acontecer. Até isso acontecer, este medo vai subsistir. Nós temos que ter coragem. E temos que incutir essa coragem aos alunos e os cuidados ao mesmo tempo. Não é só ser coragem de ser corajoso e ir para a frente. É de seguir as precauções necessárias, utilizar as máscaras sempre que a distância o recomendar, ter cuidado nos contactos físicos, etc. Portanto, é isso. Preferir espaços abertos a espaços fechados, como nem nós estamos aqui fácil, neste caso. Neste caso. Professora, e do lado positivo, não pode também emergir aquela palavra que agora está muito mais disseminada do que antes, que é a resiliência? A sociedade também vai ganhando forças nas crises. E no caso das nossas crianças, dos alunos, estamos a entrar um bocado nos alunos, mas os professores também estão no mesmo barco, não é? A escola está toda no mesmo barco. Mas a resiliência pode ser... Há sinais de que pode ser incrementada num contexto difícil? Olha, eu diria que nós temos que voltar àquilo que nós sabemos que é o perfil do aluno do século XXI e que de alguma forma está vertido no perfil do nosso aluno em Portugal. E o que acabou de dizer, a resiliência, não é? E aquilo que o meu colega, o professor Nuno Crato, falou, que é a capacidade de resolver problemas, é uma competência que tem que se desenvolver. Nós achamos que a resiliência e a capacidade de resolver problemas e a criatividade emergem sem estímulo, sem motivação. Microfone mais. Peço desculpa. E nós temos que perceber que isso se constrói na relação com o professor. A resiliência não vai surgir desta crise por geração espontânea. Nós temos que aproveitar esta situação para que na escola, e eu estou
claramente a pensar na escola de primeiro ciclo, onde os professores têm que retirar algum tempo para ajudar os alunos a resolver problemas sociais. E um dos problemas sociais que nós temos neste momento é o problema social da pandemia. Nós não podemos chegar à escola e fazer de conta que não aconteceu nada. As crianças que estão a entrar na escola agora não são iguais às crianças que saíram da escola em março. São crianças Que estão, por exemplo, a fazer transição de ciclo, há uma grande mudança. A transição de ciclo é cruel. E estamos a agravar outra vez as desigualdades, porque repara uma coisa, nós temos um efeito que é, eu gosto imenso de falar nisso, que é o efeito Mateus. O nosso sistema educativo, já deve ter ouvido falar do efeito Mateus, Mas que diz explicar a quem eu vou nos escuta. explicar. O efeito Mateus diz que os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. Isto é o acentuar das desigualdades. Uma criança que faz transição de ciclo num colégio privado não tem problemas nenhuns. Não sai do espaço. Pronto, eu tenho ali já uma colega a abanar a cabeça, mas pronto. Acho que Mas também sim. tem alguns problemas, Pronto. mas enfim. Ok, concordo consigo, mas tem menos. E nem todos os colégios privados são colégios de elite, Ok, também. pronto. Temos que Mas ver terá isso. menos, porque Sim, pelo sim. menos o espaço físico de escola é o mesmo. O funcionário do bar é o mesmo. Isto são referenciais. Há meninos que mudam num conforto. colégio do quarto ano para o quinto ano. Completamente. Mudam o seu espaço físico. Completamente, vão mudar espaço físico e se nós falarmos de crianças, aquelas crianças têm que nos preocupar, desculpem eu voltar muito a isto, todos têm que nos preocupar, mas há uns que têm que nos preocupar mais Porque que aí outros. está a fazer uma gradação que também quem lida com o sistema teve que tomar opções sobre Claro. os mais novos, os mais velhos, isso aconteceu, fazer regressar a criança, o ensino do primeiro ciclo não regressou, mas regressaram os meninos até aos 5 Creche e anos, não é? pré-escola, Ou seja, sim. que as necessidades de socialização são diferentes. Também aprendemos alguma coisa com isso, Nuno Crato? Olha, Confirmamos, mais uma vez, eu andamos não a fazer lhe sei dizer, experiência. eu não lhe sei dizer, porque só saberemos dizer isso daqui a alguns meses, quando houver estudos globais sobre o que se passou em relação aos jovens. Eu acho que em alguns casos foi muito traumático, e isto são as poucas experiências que eu sei. Foi muito traumático, os jovens regressaram, depois voltaram a casa, e depois regressaram, depois voltaram a casa, e portanto isso aumenta esse tal medo, não é? Noutros casos foram válvulas de escape. Portanto, eu não tenho dados estatísticos para dizer como é que no global isto foi. Que foi positivo? Não. E do ponto de vista das matérias que se dão e a necessidade, provavelmente agora neste retorno, de recuperar um conjunto de matérias que foram dadas, Certo. isto vai levar a uma certa reorganização dos planos dos Olha, currículos? o que praticamente todos os professores, não sei se a minha colega de mesa está de acordo comigo, mas praticamente todos os professores sabem é o seguinte: rever por rever não serve de muito. Quer dizer, chegar ali e dizer, agora vamos rever a matéria dos últimos 2 meses. Vamos lá, menino Francisco e tal. Isso serve de pouco. Rever por rever serve de pouco. E às vezes até tem um aspecto negativo, que é à medida que se está a rever, as pessoas têm a falsa noção de que já entenderam tudo. É como o estudar. Muitos estudantes têm o hábito de ler alguma coisa, e depois ler segunda vez, como meio de estudo. Não serve de nada, pelo contrário. Ou, digamos, alguns pode servir, mas não é o melhor método. Porquê? Porque cria a ilusão de que se percebeu, que é uma ilusão, a pessoa diz, eu já ouvi falar sobre isto. Não, isto já sei. Cria essa ilusão e não reforça a aprendizagem. A melhor maneira de fazer isso é 2 coisas. É ir progredindo nas matérias, nos temas que estão a ser tratados, fazendo sempre uma volta àquilo que é necessário consolidar para trás, que não ficou consolidado de forma a poder progredir. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é estar sempre a ser testado. Ou seja, aquelas coisas antigas de levar umas fichas para ir ver as fichas e tal, e fazer perguntas a si próprio, é altamente eficaz, porque consolida no cérebro a aprendizagem. Avançar, mas olhar para o retrovisor. Avançar, olhar para o retrovisor, não deixar que os jovens fiquem para trás. Deixe-me dar um exemplo. Sim. Um exemplo que eu dei no outro dia, já não sei onde, que é, imaginemos que estamos a estudar os rios da Europa. E agora vamos fazer outra vez os estudos dos rios da Europa. Vamos lá ver os rios da Europa outra vez. Não vale a pena. O que vale a pena é olhar para a geografia e dizer, vamos ver as vias de comunicação. E nas vias de comunicação dizer, bem, os rios são uma via de comunicação. Por exemplo, aqui esta estrada que segue o rio. E ali não sei o quê. E aí as coisas reaparecem. Mas reaparecem interpretadas a um nível superior. E isto é que é a boa maneira, julgo eu, de reencontrar este semestre. Qual é a sua perspectiva sobre isto, Ana Gaspar?
Eu não vou dizer o contrário do que o meu colega disse, seria muito indelicado. Mas eu continuo a achar que nós em Portugal temos que trabalhar mais por projeto. O que nós tentamos fazer é encher cabeças, que é isto um bocadinho que estava a dizer também o meu colega, que é, vamos lá memorizar, vamos lá encher. As crianças que não se lembram sentem-se umas falhadas. Então este meu colega lembra-se tão bem, eu não me lembro nada disto. Isto é horrível, do ponto de vista pedagógico não tem interesse nenhum. E, portanto, o que eu tenho que fazer é trabalhar por projeto e resolver problemas, que é usar o saber para pensar. Reparem uma coisa, o mundo linear acabou. Nós vivemos num mundo extraordinariamente complexo. E na complexidade, eu não me interessa ter informação. Eu interessa-me é conseguir usar a informação para responder a questões complexas. É aquilo que nós dizemos que é a autoria da minha vida. Isto é muito difícil fazer nas escolas, que é eu conseguir que as crianças, atenção, eu não sou nada contra os básicos, as crianças têm que saber ler perfeitamente, nós sabemos, e aqui o meu colega, o professor Nuno Crato, melhor que eu, o nível de leitura no 3º ano de escolaridade permite-me prever trajetórias de desenvolvimento. E, portanto, a leitura é uma aquisição fundamental. Mas é fundamental para quê? Para eu ter literacia, para eu conseguir usar o que leio para pensar e compreender o mundo e tomar decisões. E, portanto, isto é muito difícil. E os nossos professores, a maioria das vezes, apesar de terem uma imensa boa vontade, o que fazem é, de facto, repetir. E não conseguem ativar... Pode ser que esta seja uma oportunidade para, eventualmente, mudar alguma coisa? Eu acho que é uma oportunidade para nós também ajudarmos os professores. Eu acho que é uma oportunidade para olharmos para eles, acarinhá-los, reforçá-los e dar-lhe também estratégias para que eles consigam fazer Queria isso. dizer, Eu também não quero ser indelicado e não quero contrariar a minha colega, mas eu não posso deixar de dizer duas coisas. Primeiro, não se deve abusar dos projetos. O ensino por projeto, puro ensino por projeto, não funciona, em meu entender. Segundo, a informação é necessária, porque é tendo informação que eu consigo adquirir mais informação e consigo raciocinar sobre a informação. Portanto, a pessoa pensar que está tudo no Google, não vale a pena saber nada, não. A pessoa tem que saber para poder procurar. E, portanto, quanto mais a pessoa estiver formada em termos também de informação pura, melhor estará para enfrentar o mundo. Isto só para ficarmos aqui claro que existem duas posições com alguma diferença. Ainda bem, ainda bem. Bom, exatamente. Estamos a terminar. Eu tinha só uma pergunta final para o professor Nuno Crato, que não tem a ver exatamente com o tema do nosso debate, mas não queria deixar de aproveitar a sua presença, porque tem sido um dos temas mais falados na área educativa nos últimos dias. Tem a ver com a importância de uma disciplina chamada Cidadania e Desenvolvimento. Ai, meu Deus. E eu gostava de Agora perceber... é uma discussão totalmente diferente. Muito rapidamente a sua opinião, se têm razão aqueles que dizem que é uma intromissão numa esfera familiar, que é um exercício de ideologia forçada sobre alunos, ou, pelo contrário, é uma ferramenta fundamental para valores essenciais que um aluno deve ter. Olha, eu acho que a educação para a cidadania em abstrato é necessária. Foi assim que começou a educação para a cidadania, não foi? E acho que não deve ser uma disciplina autónoma. Deve ser algo que está imbuído na escola. Por exemplo, o que é a democracia, o que é o respeito pelos outros, pode-se estudar na disciplina de História e pode-se praticar na disciplina de Matemática. Quer dizer, portanto, esses valores são valores que se transmitem muito pelo exemplo, pela reflexão, como é evidente, mas haver uma disciplina específica para isso acho mal. Mas acho que há um perigo de uma disciplina dessas transformar numa coisa de endotrinação. Acha que é isso que acontece agora? E nós deveríamos evitar tudo isso, deveríamos limitar-nos às coisas que são mais consensuais, são mais importantes, o respeito pelos outros, o respeito, a igualdade de género, todo esse tipo de coisas que são consensuais. Mas acha que é isso que acontece agora? Isso é que nos deve preocupar e não a disciplina não se deve transformar em algo de endotrinação. Por isso é que quando eu estive no Ministério a disciplina deixou de ser obrigatória. Agora voltou a ser obrigatória. Portanto é evidente que esta é a minha posição, está escrita, está tomada há já algum tempo. Muito obrigado pela vossa presença. Maria Filomena Gaspar, professor Nuno Crato, muito obrigado pela vossa presença nesta Capa à Contra Capa, o início da nossa temporada de programas, nesta parceria semanal da Renascença com a Fundação
fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Laginha, já está a ouvir em fundo. Também para nos lembrar que é um programa que se pode escutar em qualquer momento, em qualquer plataforma, no seu formato podcast, nas plataformas digitais habituais e também no site da Renascença em rr.sap.pt. Um programa esta semana com André Peralta, Rui Fernandes, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana aqui à Feira do Livro de Lisboa para uma outra conversa sobre um outro livro que vamos conhecer em detalhe, muito interessante também nesta reentrada nas nossas rotinas.